Então tá bom. Bem-vindos ao canal, mais um vídeo. Sou a Sandra. Essa é a Sandra. Boa noite a todos. Gente, ela é a psicóloga do nosso canal. Nós fizemos uma live e essa live não pôde passar para o YouTube. E hoje ela se disponibilizou a vir tirar algumas dúvidas de vocês. Só que tem uma pergunta latente que bombou essa semana do transtorno bipolar. Então, hoje a Sandra veio esclarecer para vocês e para mim também o que é o transtorno bipolar, Sandra. Então, nós tivemos aqui assistindo a live com a Renata e ela falou um pouco da experiência dela com o transtorno bipolar, né? Mas primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é esse transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele é também conhecido como um episódio maníaco-depressivo. Só que a psicologia usa alguns termos um pouco diferentes do que são usados no senso comum. Quando eu falo mania no senso comum, é aquela mania de lavar a mão toda hora, aquela mania de conferir porta, aquelas manias que a gente tem. Na psicologia, essa fase de mania significa uma euforia exacerbada. Maníaco-depressivo, então, é essa bipolaridade entre muita alegria, muita euforia, muita atitude, e a fase depressiva, que é pouca energia, pouca atitude, poucas palavras, mais reclusiva. E o transtorno bipolar, existem essas duas características, que de repente a pessoa está muito bem e de repente o humor dela fica deprimido e ela fica muito triste e mais reclusa mesmo. Foi o que ela falou, que ela às vezes um dia ela tá, né, muito bem, tá alegre, mas aí chega uma hora que de repente muda tudo. É essa característica mesmo, é essa bipolaridade. Uma hora tá muito efusivo e outra hora tá mais depressivo. E como que a gente descobre essa bipolaridade? É um diagnóstico difícil. É porque eu também sou assim, sabe, Sandra? Tem hora que eu tô nossa. Mas todos nós temos essas características. Todos nós. É hormônio? Tem hormonal também, mas como que a gente vai falar que isso é patológico e isso não é? Até que ponto? Quando você percebe que aquilo tá te atrapalhando na sua vida, no dia a dia, isso serve não só para o transtorno bipolar, serve também para ansiedade, para depressão, qualquer outra doença psíquica. Quando aquilo está atrapalhando o seu dia a dia, te impedindo de ter um convívio social, te impedindo de ter as suas responsabilidades no trabalho, as suas responsabilidades com você como pessoa, porque a depressão às vezes te deixa tão para baixo que você não tem coragem de levantar da cama e tomar um banho. Então, a hora que chega nesse ponto, você precisa de ajuda. Mas é muito normal. Um dia você acorda mais feliz, outro dia você está mais triste. Isso é perfeitamente normal. Mas quando isso é muito ou pouco, demais, e você tem essas duas características muito próximas ou que te impedem de ter uma vida dentro da normalidade, vamos colocar essa normalidade aí entre aspas, isso aí já é patológico. Tá, e como que se... e os exames, a pessoa tem que... quem tá perto presta mais atenção, né? Do que a própria pessoa. Muitas vezes a pessoa não tem o discernimento que aquilo é uma doença. Eu nem sei se eu tô fazendo as perguntas de acordo. Sim. Porque assim, de acordo com o que eu li em relatos, porque as pessoas ainda, Sandra, tem uma... Agora eu vou falar aqui pra vocês. Só da Sandra tá vindo aqui falar tudo isso, esclarecer essas dúvidas pra vocês, já deixa o like aí, gente. Já comenta aí, né?
Já fala com o colega, já às vezes tem um parente, um próximo aí que está passando por essa situação, já compartilha o vídeo. Já merecemos o like, já. Com certeza. Oi. Inscreve no canal, deixa o like. Isso, comenta, compartilha e vamos girar. Sandra, as pessoas ainda têm muito receio de comentar. Ali embaixo. Então, o que elas fazem? Elas mandam direto para mim. No privado. Elas procuram o Facebook, Eu recebi muita mensagem pelo direct. Aliás, pelo Messenger. E essa é a intenção da gente estar fazendo esse esclarecimento aqui, porque às vezes a pessoa não tem nem com quem falar, ela não tem como descobrir isso sozinha, e esse é o nosso intuito, ser um canal de esclarecimento. De ajuda. Usando uma linguagem acessível para que todo mundo possa ter uma qualidade de vida melhor, mesmo convivendo com essa doença. Né? O que acontece muito com o transtorno bipolar? Às vezes a pessoa confunde transtorno bipolar com dupla personalidade. Porque no senso comum, às vezes a pessoa faz algum comentário e a gente brinca, esse é bipolar. Ou duas caras. Exatamente, mas é diferente o transtorno bipolar com a dupla personalidade. Porque a dupla personalidade, a pessoa assume uma outra identidade. Eu sou essa pessoa, mas eu assumo uma outra identidade. Isso é uma dupla personalidade. E bipolar, não é porque é bi que é dois. O bipolar é um transtorno de humor. Uma hora está muito eufórico e outra hora está muito depressivo. Essa é a diferença do transtorno bipolar com a dupla personalidade, que causa muita confusão também. Causa. Eu acho que todas essas doenças psicológicas, elas trazem muitas dúvidas pra gente. E principalmente para quem convive. Exatamente. Com a pessoa. Exemplo, a minha mãe. Um dia minha mãe tá muito bem, assim, a minha mãe entrou numa fase agora muito de paz e amor. Mas às vezes ela tem coisas que ela faz que ela às vezes deixa quase a gente pensa, gente, eu tô ficando louca, eu tô enlouquecendo. É o tal de perguntar a hora, de minuto em minuto. Ela olha as horas e pergunta se tá certa a hora lá. Então, a gente tem, às vezes, e com a correria do dia a dia também, a gente vai deixando muita coisa passar. É verdade. Não é? É verdade. A gente vai pensando tanto no daqui a pouco, no daqui a pouco, no daqui a pouco, que a gente não para, não desacelera. No caso da sua mãe, ela tem uma doença degenerativa. Então, essa oscilação de humor já é uma característica da doença degenerativa. É um pouco diferente do transtorno bipolar, que ele já é uma doença mais específica. Então, você me perguntou como que é o diagnóstico, né? Como que é o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito com pessoas muito capacitadas, psiquiatra ou psicólogos, que atendem essa doença específica, porque ele é muito confuso. No caso da depressão, às vezes a pessoa se sente depressiva, tá deprimida e vai no médico por causa da depressão. E não por causa do transtorno bipolar, que ela não consegue identificar. Que ela tem essas duas nuances da doença, né? Tanto a fase de euforia quanto a fase da depressão. Então, tem algumas coisas que a gente precisa observar. O comportamento da pessoa, quem observa isso também é um familiar, que essa é a importância do familiar na hora do diagnóstico e na hora do acompanhamento com a doença. E sofre também, né? Exatamente. Às vezes o familiar também precisa de um apoio. O familiar precisa fazer uma terapia para ele dar conta de ajudar. Para lidar com isso. Como lidar com isso, exatamente. Literalmente, para lidar com isso. Tem alguns grupos de apoio quando tem uma doença tipo Alzheimer, tem alguns grupos de apoio, outros tipos de doença, né? A presença da família, até Alcoólicos Anônimos também, eles trazem a família para ajudar, porque é tudo um conjunto e é tudo um sistema, né? Não adianta tratar um só e deixar outras pessoas
né, ali dentro daquele sistema sem um acompanhamento. Então a gente observa muito o comportamento da pessoa. Se ela começa a falar rapidamente coisas desconexas e de repente muda o humor para uma depressão. Não, é muito complicado. Muito complicado. Outra coisa também que a gente pode observar, além da pessoa falar muito, é alteração do apetite. Às vezes está com muita fome, come muito ou come muito pouco. Às vezes ganha muito peso ou emagrece muito rápido. Isso tudo são sintomas que a gente vai observando para conseguir trazer dados para o médico fechar o diagnóstico. Meu Deus! E insônia também, às vezes a pessoa na fase da mania, ela tem muita insônia, não consegue dormir. Agora você fala assim, então eu tenho insônia, eu sou bipolar. Não é isso. Se fosse eu tô lascada. Né? A gente precisa ter o discernimento e o esclarecimento que não é só um ou outro sintoma, precisa ser um quadro e um conjunto de sintomas para se chegar a esse diagnóstico. E vem muitas vezes acompanhado de pensamentos de morte e de suicídio. O transtorno bipolar traz muito dessas características de autoextermínio. Eu achei a Renata, que foi nós até comentamos, eu achei a Renata de uma força muito grande. Eu achei ela porreta demais. Admirável. Muito. E ela trazer a história dela Foi. Nos dá uma abertura para compartilhar, inclusive, a experiência que ela teve com essa doença e que é perfeitamente possível você conviver com essa enfermidade, porque tem tratamento. Você pode ter uma vida saudável. E eu vou te falar uma coisa, ela não contou aqui 1/3 do que ela passou. Ela não falou. Nós iríamos ficar 5 horas gravando. E eu achei ela eu penso assim, que foi Deus quem ajudou. Porque eu também ouço dizer que quem fala os seus problemas, né, igual ela já admitiu, e outras pessoas também falaram comigo no privado, que tem família, né, tem parente próximo que passa por isso e que já quase acabou o casamento, um quase matou o outro, teve um caso... Os pensamentos de morte e suicídio. Não, mas no caso foi o contrário. O marido quase matou a esposa. O marido é bipolar e quase matou a esposa porque achou que a esposa estava traindo, aquela coisa toda. E tudo. Tem ilusão também ou não? Tem. Eles têm? Tem alucinações. Chega a esse ponto? Tem alucinações auditivas, visuais também. Ela tem pensamentos de perseguição. Acha que pode ter alguém perseguindo. Tem muito disso. Meu Deus. É verdade. Ai, Jesus. E com esquecimento das coisas também. Costuma esquecer muitas coisas. Aí a produtividade cai no trabalho, porque ela não consegue produzir como ela produzia. Né? E esses pensamentos, porque o transtorno bipolar, ele muitas vezes vem com traços de paranoia, mania de perseguição. Fulano tá me perseguindo, fulano quer me matar, quer acabar com a minha vida. E a pessoa, naquele delírio de se defender, entra naquele ciclo vicioso. E se a pessoa não trata? Aí é complicado, porque tem a questão do autoextermínio e pensamentos de morte para as pessoas no entorno, para os familiares. Essa é a importância da família entrar nesse tratamento e também de participar de grupos de apoio, porque a família que muitas vezes vai ajudar a pessoa a reconhecer aquele momento que está precisando de ajuda. Mas é uma coisa perfeitamente tratável, é uma coisa que a pessoa consegue ter uma vida normal, mas desde que tenha acompanhamento, né? E além do medicamento, a importância da terapia, não só para a pessoa, como também para o cuidador ou para a família, porque ela precisa ter um espaço para falar das angústias, para se conhecer e saber ter um discernimento de que aquilo é uma doença
e que é um momento de levar, por exemplo, um médico no ambulatório, no hospital. Se você não aprende a reconhecer que isso é a doença, você fica achando até que a pessoa tá agindo e começa a levar isso pro lado pessoal. Aí é onde há discórdias, né? Exatamente, a pessoa não consegue separar. Isso é uma doença, é uma fase e ela não tem total domínio das suas atitudes. Então é isso por isso que é importante a família estar acompanhando para perceber uma hora que teve uma oscilação muito grande ou que teve uma coisa mais grave, para ajudar a pessoa com acompanhamento médico, né? Tem medicamentos, tem a terapia que pode ser... Uhum. E outra coisa que eu quero te perguntar também. Eu perguntei para Renata, mas a gente não teve uma conclusão. Tem algum projeto do governo, alguma ação, alguma coisa voltada para isso? Na verdade, o atendimento do SUS, ele tem alguns auxílios. Não tem uma psicoterapia como um tratamento longo, mas algumas sessões de psicoterapia breve, eu acho que o governo até oferece. Mas nós temos um telefone que é o 188, que é o do Centro de Valorização da Vida. Quem quiser entrar no site também é www.cvv.org.br, e você pode ter apoio também para esse momento mais grave, quando tem uma tentativa de autoextermínio ou tentativa de suicídio, não só suicídio, mas também de agressão às pessoas, para as pessoas que estão ali na família, que estão convivendo mais proximamente. Gente, como que é complicado. Muito complicado. E eu, assim, eu não tinha... Foi até pessoas que pediram para falar desse assunto. Aí eu pensei, meu Deus, falar da bipolaridade. Aí eu pensei, porque geralmente quando alguém pede para falar de alguma coisa, eu procuro alguém que está passando por aquilo ou que passou, pra gente servir de referência pra pessoa ver que tem jeito, que existe outra pessoa igual ou parecida. Porque tem pessoas que passam por coisas e falam assim, será que é só comigo? Será que sou só eu que passo por isso? Né? Então, geralmente eu tento trazer a pessoa que está passando por aquilo e depois, no caso, a outra para esclarecer. Isso é muito normal porque, principalmente para os homens, até para ter acesso à psicoterapia, porque nós vivemos numa sociedade que ainda é muito preconceituosa. E o homem, ele é criado, ainda tem aquele estigma, né? De que tem que ser forte o tempo todo, não pode chorar, tem que ser perfeito. Então, o homem é muito cobrado. E para ele reconhecer que ele tem uma enfermidade, uma doença, é muito complicado ele aceitar isso. Tanto é que no consultório a gente vê muitas mulheres e homens, quando chegam aí, é porque está no último limite. No limite mesmo da tolerância. Por quê? Porque ele não aceita que ele possa ter esse tipo de necessidade. E não só homens, eu quero aproveitar aqui também para a gente falar, porque nós temos uma fé que nos sustenta. E muitas vezes, lá na congregação que eu estou, tem uma falta de esclarecimento que acha que doença psíquica de uma outra dimensão, que não separa a espiritualidade da doença psíquica, porque o transtorno bipolar, por exemplo, pode ser uma queda de hormônio, pode ser algum problema com os neurotransmissores. Aí você vai lá, eu creio perfeitamente que Deus pode fazer qualquer milagre em nossa vida, mas Ele nos deu recursos, Ele nos deu recursos para nós aprendermos a conviver com essas coisas. Então nós não podemos ter o preconceito e achar que tudo é espiritual. Nós temos que ter um esclarecimento e buscar ajuda, porque se tem profissional nessa área, é porque Deus permitiu que as pessoas tivessem acesso a esses profissionais e porque
tem necessidade de se ter. Então, a gente tem aquele preconceito de que doença psíquica, Deus cura tudo. Cura. Cura. Eu creio que cura, mas às vezes você precisa ter uma evolução, um aprendizado. Você, sua família. E Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Quando eu quebro a perna, eu me converto, a perna cola sozinha? Pode até ser, mas a gente primeiro busca ajuda lá do médico. A gente vai lá no médico porque a gente sabe que o corpo da gente precisa de um tempo para calcificar novamente. Isso mesmo. Quando eu tenho um transtorno psíquico, eu também preciso ter um tempo para que a química do meu organismo seja restabelecida para que eu tenha uma vida saudável de conexão espiritual. Então, quando eu converto, por exemplo, e eu tenho um problema psíquico, Deus pode curar? Pode. Assim como Ele pode curar uma perna quebrada. Sim. Mas eu não vou lá no médico procurar ajuda para a perna quebrada? E por que eu não posso procurar ajuda para um problema psíquico que muitas vezes é químico, da química do organismo? Exatamente. E isso é puro preconceito da nossa parte. Eu também acho. E gente, é o que eu mais escuto. É o que eu mais escuto. É o que eu mais leio. São depoimentos de pessoas falando porque eu convivo com muitas pessoas, vamos colocar crentes, né? Cristãos, porque crente é aquele que crê. Cristãos. E muitos falam que isso não, eu vou levar mais um pouco, sabe? E eu bato na tecla, gente, tem tratamento. Deus deixou os médicos. Tem tratamento. Exatamente. Né? Então, pra que eu vou ficar ali? Eu penso, cada um tem o direito de discordar. Claro. Eu penso assim, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com um remédio aqui. Vai orar que passa. Tá bom, gente, vai orar que passa. Mas o medicamento tá aqui. Eu posso ocupar Deus por uma outra coisa. E o medicamento é um recurso que Deus colocou no mundo. Pois Nós estamos dizendo o seguinte, às vezes tem pessoa que fala assim, não, eu vou orar e não tomo remédio. Mas Sandra, eu penso assim, eu vou incomodar Deus com uma dor de cabeça. Eu vou tomar ali uma dipirona e que vai passar rapidinho. Tem coisas. E depois eu oro a Deus por Deus ter me dado. Tem coisa que nós temos condição de fazer. Exatamente. Por nós. Exatamente. Né? Então, às vezes, a gente também tem uma posição muito cômoda de não assumir as nossas responsabilidades e falar, é Deus que quis assim, é Deus que escolhe para mim. Então, eu tenho um papel muito infantil, porque quem não tem autonomia para fazer as escolhas, para tomar decisões, são as crianças. Eu estou tendo uma atitude infantil de não assumir as minhas responsabilidades e coloco a responsabilidade toda para Deus. Se der certo foi Deus, se der errado foi Deus. E fica esperando tudo cair. E na verdade nós temos que tomar as rédeas da nossa vida. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito. E nós buscamos alternativas. E assim, esse desenvolvimento da ciência e da tecnologia é porque Deus criou o ser humano com capacidade para isso. Então nós temos que, eu acho que isso, eu pessoalmente penso que isso é você praticar um merecimento. Se Deus te colocou esse recurso, você pode usá-lo a seu benefício e das pessoas que estão no entorno. Porque muitas vezes, quando o povo estava lá no deserto, eles não tinham acesso a um monte de coisa. Não tinha. Então, estava totalmente na dependência. Hoje nós podemos ficar totalmente na dependência? Sim, mas Deus colocou alternativas ao meu dispor. Verdade. Eu acho que isso é honrar o que Deus faz por você. O que Deus te presenteia, os recursos. Porque muita gente precisa de um médico, às vezes não tem acesso ao sistema de saúde. Eu tenho acesso, é um privilégio. Então é honrar o que Deus está te dando.
Honrar aquela situação que você está naquele momento, de ter acesso a essas coisas. Tem gente que precisa de um remédio para dor de cabeça e não tem. Verdade. Eu tenho, Deus está colocando disponível ali para mim. Nossa, Sandra, parabéns, viu, Sandra? Eu nem pensava em entrar nesse assunto, mas louvado seja Deus que você disse isso, porque eu acho que é pessoa... Abrir um pouco a mente e abrir a perspectiva da nossa inserção nesse mundo, né? Nós somos povo separado? Somos. Nós temos uma conexão com Deus muito grande. O amor de Deus nos fortalece. Mas, por outro lado, Deus está nos colocando diante de recursos. Verdade. E nós temos que honrar tudo que Deus nos proporciona. É verdade. Não é? Gente, merece dá um like, aproveita e dá um like. Gente, só isso aí. Não. A gente já podia parar por aqui, né? Nós temos... na verdade, eu queria só trazer mais algumas coisas que eu... Sinta-se à vontade, gente. Deixa o like aí, já pode... Pega a pipoca, vamos ver. Sobre as causas do transtorno bipolar. Porque assim, tem causa. O que causa isso? Eu queria esclarecer. Na verdade, não tem uma coisa específica. Tem alguns fatores que, juntamente, vão desencadear uma doença bipolar. Tem fatores genéticos, às vezes a pessoa já tem uma predisposição. Tem fatores dos neurotransmissores, às vezes é um desequilíbrio dos neurotransmissores. Esses neurotransmissores são os neurônios. Serotonina. Não é neurônio? É a partir do neurônio. Tá. Mas são substâncias produzidas no nosso organismo, tipo a serotonina, a noradrenalina. E essas substâncias... Só um segundinho, Sandra. Gente, na live eu quase morri de vergonha, porque ela perguntou uma coisa e falou assim, eu não sei o que a gente... Não vou lembrar agora não, eu só lembro do... Ai, que frio na barriga. Sim. Aí eu pensei assim, ela fez uma pergunta, acho que foi isso mesmo. Foi. Lembro, eu tô lembrando. Eu falei assim, vocês sabem qual que é o órgão do... De que a gente estava falando? Dos hormônios lá. A gente pensa que o órgão que toma conta das nossas emoções é o coração, né? Porque a gente desenha coraçãozinho, cheio de amor, cheio de afeto. Mas o órgão das emoções é o intestino. Porque a serotonina, muito da serotonina, ela é produzida no intestino. Então, a alimentação é muito importante, porque... Se o seu intestino não funciona bem, isso interfere num monte de coisa. Ariane, socorre a gente, filha. Tá? Ariane é a nossa nutricionista. Ótimas sugestões. A Ariane é a nossa nutricionista. Nós somos chique, filha. Então, fechando esse parênteses, né, dos neurotransmissores, tem fator desencadeante que, então, voltando, tem a química do nosso corpo, quando ela desregula, ela já é um fator de contribuição e às vezes é um evento que acontece na vida, uma perda, às vezes é um trauma, às vezes é um abuso físico ou psíquico, né? Isso tudo associado com a predisposição mais o desequilíbrio dos neurotransmissores é o fator desencadeante, é o gatilho que vai fazer com que a pessoa apresente esse transtorno bipolar. Criança tem? Pode ter. Mas, assim, acima da adolescência costuma ser mais fácil de identificar. Tá. Mas, você tá vendo que são coisas que a gente pode corrigir com medicamento? Então, se eu tenho o neurotransmissor desregulado, eu tenho um medicamento para isso. Então, é uma vida. Nós temos que dar glória a Deus, por Deus ter dado entendimento para o ser humano ter feito isso tudo. Para que nós tivéssemos acesso a isso. Porque a gente desequilibrado, nem na igreja nós vamos. Senão o povo vai chamar a gente de doido. A pessoa não consegue sair da cama para ir na igreja. Não. É isso que a gente tem que deixar claro. Se você está passando por uma situação que você percebe que está tendo o seu trabalho afetado, você percebe que você está tendo uma depressão que não te tira da cama, que te impede de ter um convívio social,
A pessoa fica muito retraída, às vezes não sai de casa nem para ir na igreja, nem para visitar um parente, nem para visitar uma mãe. Misericórdia. Uhum. E isso tudo é sintoma de depressão. Se chega nesse nível, você precisa de ajuda. Procure a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, porque você pode ter uma vida saudável. Então, fica aí, gente, fica a dica, tá? Bom, vocês podem deixar aí no comentário o que vocês querem para o próximo vídeo. Sandra, desde já, eu te agradeço imensamente por você ter aceitado vir aqui tão em cima da hora. A gente já tinha conversado, mas foi tanta coisa que aconteceu, se esse povo soubesse, né? Então, desde já eu te agradeço. Deus que abençoe sua vida, sua família, amém, te proteja muito. E que nós vamos ter uma longa caminhada aí, se Deus quiser. Eu me coloco à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida que tenham. Coloco à disposição do canal. Quando tiver alguma entrevista e eu puder ajudar, com prazer que faço isso. E quero deixar para vocês o meu telefone de contato. Caso vocês percebam que precisam de ajuda, não se intimidem, procurem ajuda, procurem o Centro de Valorização na Vida se tiver algum pensamento de autoextermínio. E vou passar para vocês então meu telefone, é 31 DDD 99133 3173. Tá, gente, então tá bom, até o próximo vídeo.